Nós estamos chegando ao final do ano. Eu não sei se você percebeu, mas já chegamos no último domingo de novembro. E Deus tem uma expectativa muito grande sobre a nossa vida. E uma das coisas que eu quero te chamar a atenção hoje é que o futuro da igreja depende de você. O futuro da igreja depende de você. Esta é a última mensagem da série Olhando para Frente. Nós estamos chegando então, já próximo domingo, já é dezembro. Estamos celebrando 107 anos. Devemos honrar o passado da igreja. Quando olhamos para trás, vemos as vitórias, a conquista e a visão que aqueles tiveram para que hoje nós estivéssemos aqui. Isso não pode ser esquecido nem negligenciado. Muito pelo contrário, deve servir de força e engajamento para o futuro que temos. Tenho certeza absoluta que o pastor William H. Minger foi o fundador desta igreja. Ele estaria muito feliz e satisfeito com tudo que ele semeou lá atrás, quando Maricá não tinha absolutamente nada nem ninguém. 1916. Pouquíssimas pessoas. As charretes, os cavalos, as ruas esburacadas, na verdade nem ruas haviam, eram trilhos. Trilho para Jaconé, trilho para Sampaio Corrêa, trilho para São José. E nós estamos hoje celebrando 107 anos desta história. Então a igreja não está começando agora e não vai parar agora. Mas hoje a tocha da justiça está nas nossas mãos. O evangelho da graça de Deus está nos nossos pés. Na nossa boca a palavra profética para esta geração, a palavra de Deus. E todos nós precisamos ser um só em Cristo para que o futuro da igreja, assim como Jesus disse com todas as letras, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer, e não vão prevalecer mesmo, mas individualmente nós precisamos ser esta igreja pastoral, profética, centrada na palavra, para que a história escrita até aqui não sofra nenhum arranhão na nossa geração. E nós não vamos perder essa oportunidade. Eu tenho dito isso reiteradas vezes. Nós temos uma grande oportunidade, uma grande porta se abriu para esta igreja neste tempo. E nós queremos aproveitar tudo o que Deus vai nos dar, todas as ferramentas que Deus vai nos dar para sermos uma igreja que responda a esta e a próxima geração. Estamos vendo com alegria as crianças crescendo num ambiente saudável, de ensino da palavra, de cuidado, e nós estamos vendo muitos pais felizes e satisfeitos pelo cuidado que as crianças estão tendo. Isso enche nosso coração de alegria. Estamos vendo o crescimento dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. Cada uma pessoa que chega aqui, chega para sair, chega para ser enviada, chega para servir, chega para trabalhar. E nós sabemos que o nosso Deus ainda há de fazer muito por meio desta igreja, a vida de muitas pessoas. Queridos, o futuro a Deus pertence. É uma frase que você conhece. E é bem verdade que a igreja é triunfante. A igreja não vai enfrentar derrota porque Jesus é Senhor. Mas individualmente, como igreja viva de Cristo, cada um aqui precisa se sentir como a igreja de Filadélfia. Nós precisamos ser aprovados e levados a uma vida de santidade, de separação do mundo, sem se desgarrar dele. Por quê? Porque nós estamos aqui para ser sal, para ser luz e para fazer diferença no meio das trevas. Não é fugir do mundo, é não praticar as obras do mundo, é não permitir que a sua mente seja sequestrada por diversas ideologias, por diversas frases de efeito e por muitas coisas que estão fazendo muitas igrejas naufragarem, aceitando tudo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Levanta a mão aí.
Estão aceitando tudo sob pretexto de serem inclusivos. Não, queridos. O céu é para lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Quer ser incluso? Quer entrar nos céus pelas portas? Arrependam-se dos seus pecados, levem uma vida de santidade, preguem o Evangelho, avancem com a graça de Jesus e você vai ser recebido por Ele. Ser fiel até e dar-te-ei a coroa da vida. Não fique desanimado. Nós vamos passar por um período muito difícil para os próximos anos, mas você e eu não vamos sucumbir. Eu e você vamos vencer, porque Ele, o nosso Deus, vai garantir a nossa vitória, a nossa conquista. A carta à igreja de Filadélfia começa com uma saudação da parte de Cristo. A saudação foi destinada ao anjo da igreja. Quando nós falamos sobre anjo da igreja, é uma referência ao líder, ao pastor da igreja. E nós aqui não temos um ministério centralizador ou centralizado na figura do pastor. O pastor é um facilitador, é um compartilhador, é o apacentador, é o líder que lidera com vários. Nós temos pelo menos 27 líderes de célula que durante a semana estão reproduzindo o que é ensinado no púlpito da igreja. Nós temos ministérios que estão alinhados às suas bases e estão fazendo também o trabalho, o pastoreio, o cuidado. Lá eles estão exortando, lá eles estão disciplinando, lá eles estão conduzindo as pessoas a uma vida que será aprovada por Deus no futuro. Nós não estamos aqui sozinhos. Vocês viram aqui o One, vocês viram aí o projeto com famílias, vocês vão ver o trabalho com os esportes, vocês vão ver muitas coisas acontecendo na igreja. E todos nós estamos olhando para uma única pessoa, Jesus. É para Ele que nós estamos olhando. E é para lá que eu e você precisamos olhar. Então, eu não me sinto pressionado, pelo contrário. Eu aqui estou há 6 anos... Daqui a pouco a gente passa, uma outra geração vem e vai fazer coisas melhores do que estamos fazendo. Porque é assim que Deus faz. E nós precisamos preparar o futuro da igreja. Os próximos anos serão anos maravilhosos para a igreja. Vocês nunca terão tanta oportunidade para testemunhar com a sua vida, da seriedade com que você cuida das suas coisas, da seriedade com que você cuida das coisas do Estado, da nação, do município. Você nunca terá tanta oportunidade para ser Jesus onde você estiver. Testemunhar dele, não negociar a sua fé por nada, abrir mão de tudo para que Cristo possa crescer e aparecer por meio da sua vida. Viveremos o melhor tempo da igreja. Viveremos o melhor tempo da igreja. É quando Deus vai falar assim: esse aqui é, esse aqui não é. É quando eu e você seremos chamados a prestar contas de em quem temos crido e contra o que nós estamos lutando. Eu quero garantir a você que a primeira igreja batista em Maricá não vai lutar contra a carne ou sangue. Não, ela vai entrar numa batalha espiritual. E batalha espiritual, queridos, é vencida com o joelho no chão, joelho dobrado, rendido. É oração, é palavra, é vontade de ver os céus se abrindo e o Espírito Santo atuando fortemente. Não é na força do nosso braço. Na verdade, a minha força já se foi há muito tempo. Nós precisamos entender que o que está por vir, a igreja já venceu. Hoje eu quero cantar aquela canção da igreja. Eu nunca sei por onde começa nem onde termina. Eu só sei que é da igreja. A igreja que triunfa, como é que é? Vocês sabem melhor do que eu. Como é que é? Hã? Não, não é essa não. Não é a igreja vem não, é a outra. Ah... O Coliseu não parou, a igreja. A nossa preguiça não parou, a igreja. Homens e mulheres do passado oraram e oraram muito para que nós hoje estivéssemos aqui.
E se nós quisermos que as próximas gerações estejam aqui também, felizes, plenas, satisfeitas em Cristo, nós precisamos fazer muito bem a nossa parte hoje. Em seguida, Cristo se identificou como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Essa autodescrição de Cristo enfatiza sua santidade, veracidade e autoridade absolutas. Ele é, e ponto final. Quando Moisés perguntou a Deus: o que é que eu vou dizer? Como é que é o seu nome? Eu sou o que sou. Ele é caminho, verdade e vida. Ele é a estrela da manhã. Ele é o que batiza com fogo, aleluia. Ele é aquele que veio, viveu, cumpriu seu ministério, foi à cruz do Calvário, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Esse é o teu Deus, esse é o teu Senhor. Honre-o, louve-o. Jesus Cristo é aquele que possui a chave de Davi. Isso quer dizer que ele é aquele em quem finalmente se cumprem todas as promessas messiânicas, e o único que tem o poder de abrir as portas do reino de Deus para o homem. É ele que tem as chaves. As chaves do reino de Deus estão com ele, e ele confiou a mensagem à igreja. A igreja tem a mensagem que faz com que as pessoas entrem pelo caminho. Um dia você aceitou Jesus, você veio à frente, ou você foi ao batismo. Tenho certeza que foi assim com você também. Naquele dia você recebeu o selo do Espírito Santo. Queridos, não há salvação em um outro, só há um nome que pode salvar, e esse nome é Jesus. Jesus estava falando com o anjo daquela igreja, Jesus estava falando com aquela igreja, a igreja de Filadélfia, uma igreja aprovada, uma igreja que aparentemente era fraca, simples, pobre, mas ela tinha algo tremendo com ela, que era o seu testemunho. Mesmo diante de fortíssima perseguição, eles não temeram testemunhar de Jesus. Nós estamos vivendo dias em que o certo está errado e o errado está certo. Você está vendo isso diariamente. Há todo um discurso para que eu e você, vejam bem, eu vou repetir isso, há todo um discurso para que eu e você percamos os olhos da cruz e venhamos daqui para baixo para guerrear. Eu guerreio contra Raquel, Raquel guerreia contra Alexandre, Alexandre contra Elaine, Elaine contra Ramile. As famílias se dividiram, sim ou não? Dividiu ou não? As famílias se dividiram, os amigos se dividiram, todo mundo se dividiu, pensando que é carne e sangue, pensando que é nessa esfera que a gente vai lutar. Não, irmãos, a nossa esfera é na região celeste, é aqui em cima, é no mundo espiritual. É ali que você vai derrotar as obras das trevas e vai salvar o seu irmão, vai salvar o seu pai, vai salvar a sua mãe. Qualquer projeto que vise separar vocês não veio de Deus. Deus une. Deus vai trabalhar para que você seja um com seu irmão, um com seu pai. Deus não quer que você se separe. Deus quer que você, sim, se santifique, se separe para Ele e não briga com seu irmão. Não discuta com seu irmão, não perca tempo com estas coisas dessa terra, porque não tem a ver com absolutamente nada do que você está vendo. Tem a ver com os finais dos tempos, tem a ver com o nosso testemunho diante das verdades que estão na Bíblia. Se eu e você formos perseguidos por causa do amor que temos a Jesus, alegre-se, alegre-se. É por causa de Jesus que você está sendo perseguido? Dobra os joelhos, abre os braços, dá uma de maluco e agradeça ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me achou digno de sofrer por causa do Evangelho. Mas não sofra você como malfeitor, não sofra você como ladrão, não sofra você como aquele que extorque. Não, sofra você por causa do Evangelho de Jesus. E você pode ter certeza de uma coisa, sua coroa vai estar garantida naquele dia. Eu e você podemos fazer muito mais do que temos feito até aqui.
Essa autodescrição de Cristo certamente trouxe um conforto muito grande aos crentes da igreja de Filadélfia. Isso porque aqueles cristãos eram perseguidos pela comunidade judaica daquela cidade, que insistia que somente os judeus é que pertenciam ao povo de Deus. Filadélfia, uma igreja que foi elogiada por Jesus. Após informar que as questões da salvação são deliberadas por aquele que é inteiramente santo e verdadeiro, a carta à igreja de Filadélfia mostra que Cristo está pessoalmente atento ao seu povo. Queridos, Deus está atento à sua dor. Deus está atento à sua vida. Deus está atento a tudo que está ao seu redor. Ele se preocupa, Ele olha para você, Ele tem bênção para a sua vida. Ele quer que você tão somente creia nele e descanse nele. Faça as coisas da maneira correta e Deus vai estar com você. Eu e você precisamos ter essa segurança. Quando a perseguição, quando a luta chegar, descanse, porque o teu Deus vai te cobrir, vai te guardar. Nenhum mal vai te chegar. Nenhum mal. Sabem por quê, queridos, que não chega? Não chega porque nós temos um anjo nos protegendo. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Quem aqui já recebeu o livramento do Senhor? Já recebeu? Olha aí. Então não estou inventando nada. Todos nós. Mas pastor, e os apóstolos que morreram, que foram martirizados? Chegou o dia deles. Sabe quando é que você vai para a eternidade com o Senhor? Quando Ele te chamar, e não quando o mundo determinar. Não é médico que determina quando você vai. Não é a medicina. Não. Por mais que eles tenham muito conhecimento, os seus dias estão contados. Todos eles. Antes que você viesse a nascer, todos os seus dias estão contados. Fale para o seu vizinho aí, descanse. Descanse. Existe um hino. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quem se lembra? Olha aí, quanta gente, ó. Levanta a mão aí, levanta aí. Isso. Essa igreja tem 107 anos mesmo. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Aleluia, glória a Deus. Sim, você não irá antes que o Senhor te chame, mas você será chamado. Então não importa como será a sua saída desta terra, o importante é que você saiba que aquele que te guarda, ele sequer pisca, ele nem pisca, ele está olhando continuamente para você e por você. Vejam o que está escrito em Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras. Nós não temos um Deus distante, alheio. Ele conhece as nossas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aquela cidade estava muito bem localizada, e por estar muito bem localizada, era passagem para o comércio. Muitas pessoas chegavam a Filadélfia, eram atraídos para aquela cidade. Havia uma oportunidade tremenda de pregação do Evangelho, e aqueles homens e mulheres estavam imbuídos da necessidade de fazer diferença para todas as nações que ali chegavam. E sabe o que acontecia? Os judeus os perseguiam, prendia, alguns eram martirizados, mas eles, com a porta aberta que Deus dava, eles continuavam insistindo e pregando o Evangelho. Queridos, qualquer semelhança é mera coincidência. Nós estamos na cidade que mais cresce no Brasil, demograficamente. Nós temos pouca infraestrutura, é verdade. A prefeitura tem feito de tudo para melhorar alguma coisa aqui e ali, mas nós crescemos desordenadamente, crescemos muito rápido, e nós precisamos entender que a cidade está crescendo e a igreja precisa crescer.
A cidade está excelente e a igreja precisa ser excelente também. A cidade está indo num compasso e a igreja precisa ir no mesmo compasso ou na vanguarda, à frente. Nós precisamos responder a esta cidade. Filadélfia não era uma igreja, era uma cidade, com todas as coisas que temos hoje. E Deus está falando a uma igreja como que responsável pela cidade. E desde sempre eu pensei assim: onde Deus planta uma igreja, aquela igreja é num bairro, aquela igreja foi levantada naquele bairro para salvar aquele bairro, e não para fazer culto. Reunir para si. Não, irmãos. Quando Deus planta uma igreja num lugar, não é para ficar fazendo cultos, é para fazer discípulos naquele lugar. O culto é resultado do nosso trabalho na seara. A celebração de domingo deve ser resultado de quantos vocês evangelizaram na semana, de por quantos vocês oraram, de quantas visitas você fez ao hospital, quantas visitas você fez no presídio, quantas roupas vocês deram aos pobres, quanta comida você deu a quem necessitava. Isso é o resultado de uma celebração viva, poderosa, eficaz. Se você vem aqui hoje e só volta no domingo, esperando se encher de novo, queridos, não é essa a igreja que Deus está plantando, não é essa a igreja que você vai pertencer. Nós pertencemos a uma igreja que é atuante, uma igreja que está servindo de terça a sexta. Vem orar aqui. Essa semana a gente volta com a tenda de oração. Essa semana, venha orar. Deixe esse lugar frio de só vir ao culto. Não, venha orar. De terça a sexta, meio-dia a 1, venha pôr as mãos sobre a vida das pessoas, venha pedir a Deus a cura das pessoas, venha pedir a Deus que abra portas de emprego. Queridos, já são quase 30 mil pessoas que foram atendidas aqui, e você ainda não atendeu ninguém. Consegue entender? Individualmente nós vamos receber do Senhor segundo o que tivermos feito por meio do corpo. Então eu e você não podemos imaginar que vai entrar todo mundo lá. Não, cada um individualmente vai receber aquilo que tiver feito pelo Senhor. E nós precisamos levar isso muito a sério. Toda semana nós temos as células. Estão trabalhando, pregando, orando, impondo as mãos, vendo as pessoas serem transformadas, curadas, libertas. Abra sua casa, deixe que a sua casa seja um lugar de salvação. Por que essa retranca toda? Por que não abrir a sua casa para receber os irmãos uma vez por semana, para que a palavra de Deus possa ecoar ao seu condomínio, ao seu bairro, à sua cidade, às pessoas da sua família? Às vezes, a gente lê o texto, quando Jesus convida as pessoas, e uma diz assim: eu comprei um campo, eu estou fazendo um negócio, eu não posso ir contigo. Eu estou noivo, né? Islas e Joy. Eu estou noivo, eu não posso ir. Eu preciso fazer outras coisas. Sabe o que é isso, queridos? Quando a gente deixa Deus de lado, o Senhor de lado, e foca mais nas nossas próprias coisas, a gente não avança. A gente não vai para frente. Mas quando a gente dá a Ele o primeiro lugar, as outras coisas vão sendo acrescentadas, mas me parece que a gente não acredita muito nisso. Às vezes a gente coloca o Senhor em último lugar, até porque se Ele não tiver exclusividade na nossa vida, de nada adianta. Quando Jesus colocou uma porta aberta para mim e para você nessa cidade, Ele já via essa cidade, Ele ama essa cidade, Ele quer conquistar essa cidade, mas Ele vai fazer isso por meio da minha vida e da sua. Se nós nos fecharmos como igreja para alcançarmos essa cidade, nós vamos alcançá-la. Mas se cada um atirar para si mesmo,
ou olhar para si mesmo e para as suas próprias coisas, nós vamos alcançar sim, mas com muito mais sacrifício. 2024, nós vamos novamente andar pelos 54 bairros dessa cidade. Nós vamos voltar em cada lugar para orar. Nós vamos orar em cada nascente. Nós vamos orar em cada monte dessa cidade. Nós vamos orar em cada praia dessa cidade. Nós vamos orar nos bairros dessa cidade, nas praças dessa cidade. Mas não é para aparecer, não. É para o evangelho crescer. É para a gente ir destruindo as obras do adversário. Uma vez nós chegamos num determinado bairro e eu não sabia. Havia uma igreja satanista. Quem foi comigo nessa região, estava lá um templo. Eu pensei que fosse uma igreja, estava a porta aberta. E quando eu olhei, estava lá o Satanás, o trono dele lá, e ele bem grande, e um espaço bem grande, aqui na nossa cidade. Mas não adianta a gente declarar: essa cidade pertence ao Senhor, se nós não estamos pagando o preço por ela. Jesus quer que a igreja entenda que essa porta aberta é exatamente para a pregação do Evangelho e não para oportunidades de emprego, embora muitos estejam vindo para cá por causa das oportunidades também de emprego. Para mim e para você como igreja, Deus nos deu uma porta imensa aberta e nós não podemos perder a oportunidade de salvar os adolescentes e jovens dessa geração. Queridos, estava numa madrugada de oração em casa, e nessa madrugada de oração apareceu uma serpente bem grande, e eu contei isso para Raquel, e eu peguei o travesseiro e joguei nela. Eu enfrentando uma serpente com um travesseiro, e fui para lá. Daqui a pouco Raquel veio para trás de mim e veio uma outra serpente maior do que aquela e se levantou. E eu repreendi em nome do Senhor, ela foi embora. E a voz do Senhor veio e falou comigo: eu vou proteger vocês. Eu conheço vocês. Eu conheço as suas obras. Sabe quem é que se levanta contra a igreja? O adversário. Ele tem ódio da igreja de Cristo, porque ela é a única porta aberta que ele não pode fechar. Sabe por quê? Quem mantém a porta aberta é ele. Nenhum mal vai chegar na tua casa. Não se preocupe quando você começar a servir ao Senhor e as coisas começarem a mudar, e você começar a ser perseguido, e você perder o seu emprego, e você perder as oportunidades, e coisas diferentes começarem a acontecer. Não fique preocupado. É Deus tomando as rédeas da sua vida. E Ele vai te conduzir até o fim, em triunfo. Não importa se você é muito ou pouco forte, Ele estará com você. Ele vai te proteger. A cidade de Filadélfia ficava às margens de uma importante rota comercial que ligava o Ocidente e o Oriente. Isso fazia com que pessoas de todas as partes do Império Romano passassem por ali, criando uma grande oportunidade de evangelização, portas abertas para pregar as boas novas. Por que de terça a sexta, de meio-dia a 1? Porque é o horário que as pessoas passam. E eu já encontrei com várias pessoas aqui da cidade: pastor, acabou a tenda? Aí eu falei, não, a tenda está lá, olha a tenda lá. Mas eu sei que eles estão se referindo ao tempo de oração. E eu falei, na próxima semana a gente está voltando. A igreja passou por uma reforma e agora já está tudo pronto e nós não vamos parar de orar. Vem aqui na igreja no meio de semana, dobra os seus joelhos ali, ó, na sala Betel de oração, dobra lá. Você está aqui no centro? Vem aqui, vai lá, se ajoelha ali e ore. 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, ore, prepare-se, porque o que virá sobre a nossa igreja no próximo ano
não está em nenhum jornal, mas está escrito no céu. Mas por meio de muitos desafios, a igreja vai crescer muito também. E eu quero te convidar a orar. Se você orar, nós vamos vencer com maior facilidade. Então a igreja de Filadélfia não desperdiçou essa maravilhosa porta aberta. E a PIBAN também não vai perder a oportunidade de alcançar mais pessoas. Nós vamos ter um programa na rádio. Aleluia! Você vai começar a ouvir o nome da sua igreja nas rádios aqui de Maricá. Amém? Amém, Conselho Fiscal? Amém, gestão administrativa? Amém, irmãos? Nós vamos começar. Agora já dá para fazer. Me lembro que nos 2 primeiros anos eu não fiz apelo. Aí o Zorimar chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor não faz apelo? Lembra o Zorimar disso? Aí eu falei assim: calma, porque se o povo entrar agora vai sair. Vamos preparar aqui primeiro, para quando o povo chegar, gostar, ficar e continuar servindo. E assim tem sido. Daqui a pouco nós estaremos lá em Betel. Eu vou repetir isso. Eu disse várias vezes aqui: olha, Deus fará coisas grandes, Deus fará maravilhas. Quem se lembra disso aí? Olha, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus está fazendo. Fala para o vizinho aí, ó, Deus está fazendo. Fala aí na tenda. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Só que Ele vai fazer extraordinariamente mais. Muito mais. Por isso que eu e você precisamos sair dessa zona de conforto, porque Deus está nos levando para um futuro muito promissor. Para quem, pastor? Para a igreja dele na cidade. O futuro da igreja na cidade depende da gente. A igreja que nós fomos até aqui foi uma bênção, uma maravilha, mas eu e você precisamos nos preparar para o novo que virá. Será um novo tempo? Será uma nova igreja? A palavra muda, irmãos? A palavra não vai mudar, irmãos. Mas eu e você vamos mudar. Nós vamos crescer mais. Nós vamos avançar mais. Nós vamos ter novas estratégias, sim, porque Deus vai dar. Me recordo de Davi. Em toda a guerra que Davi ia, ele pedia uma orientação ao Senhor. Ora Deus falava, pode ir. Ora Deus falava, espera 3 dias. Com quanto, Senhor? Vai com 5.000 agora? Não, agora você tem que ir com 15.000. E assim, Davi, sempre sendo orientado pelo Senhor, nunca perdeu uma guerra sequer. Por quê, pastor? Porque era sempre orientado por Deus. Ele só perdeu uma guerra com ele mesmo, no dia em que ele não foi para a guerra. Filadélfia, uma igreja perseguida. A carta à igreja de Filadélfia tinha como pano de fundo o ambiente adverso que os crentes daquela cidade tinham de enfrentar. Na carta, Cristo disse que estava ciente da oposição daqueles que pertenciam à sinagoga de Satanás. Isso aqui é muito sério, irmãos. É muito forte isso aqui. Porque aqueles que estavam na sinagoga não trabalhavam pelo céu, não trabalhavam pelo Evangelho, não trabalhavam por Cristo. Eles estavam fundamentados neles e para a glória deles. E Jesus os identificou como sinagoga de Satanás. Assim como os crentes da igreja de Esmirna, os cristãos de Filadélfia também estavam sofrendo perseguição por parte dos judeus que viviam ali. Quando um que se convertesse ao cristianismo era identificado, qualquer um que se convertia ao cristianismo era identificado como herege e apóstata diante do judaísmo e impedido de frequentar as sinagogas. Só que, queridos, quem pertence a Cristo, ele não está preocupado com parede. Quem pertence a Cristo está vivendo e respirando fazer discípulos de todas as nações. Quem pertence a Cristo não está preocupado com o estatuto. Quem pertence a Cristo não está preocupado com as coisas que são inerentes ao ser humano, que domina, que controla. Nós precisamos nos libertar de muitas coisas.
porque elas não vêm da parte de Deus, e Deus fará isso no tempo próprio. Jesus Cristo ainda disse que haveria de fazer com que os opositores reconhecessem que aquela igreja era mesmo o objeto do seu amor divino. Às vezes, nós temos uma falsa percepção das coisas que estão acontecendo na terra. Tudo que está acontecendo hoje tem que acontecer. Devem acontecer. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Mas quem está limpo, continue se limpando. Em breve Jesus virá, e as coisas que estão ainda ocultas vão ser reveladas. Diante desse cenário, Cristo também garantiu que, assim como a igreja de Filadélfia tinha guardado a palavra de sua perseverança, Ele também guardaria aquela igreja da hora da provação que haveria de vir sobre o mundo. Quero destacar algo importante aqui. A palavra grega usada nesse versículo para falar da proteção do Senhor é a mesma aplicada na oração sacerdotal de João 17,15. Então, a declaração "eu te guardarei da hora da provação" não implica na ideia de retirada da provação, mas de preservação dentro da provação. Ele vai te guardar quando a provação chegar. Quando te mandarem negar a Jesus, quando um contrato chegar e você observar que ali você, se o fizer, vai negar a sua fé, naquele momento o Espírito Santo vai falar ao seu coração e você vai dizer assim: eu pertenço a Jesus, não vou fazer isso. Tem gente pensando que a perseguição será como nos dias do Império Romano. Policarpo, por exemplo, foi martirizado. Ele tinha 86 anos. Ele disse: eu não posso negar aquele que eu tenho servido há 86 anos. Ele nunca me fez mal, sempre me atendeu, não posso negar. Água fervendo. Ele foi lá, mas está na glória com o Pai. Ele não foi o único. Nero crucificou a muitos cristãos. Rios de sangue jorraram em Jerusalém. Flávio Joséfo, um historiador judeu, ele disse que o sangue escorria pelas vielas, como se fosse uma chuva forte, torrencial. Sangue dos nossos irmãos. Eu e você estamos com a tocha agora nas mãos. Vamos honrar aqueles que vieram antes de nós. Vamos pagar o preço. Não se venda. Não permita que nada dessa vida roube de você a oportunidade que o céu vai te dar, a porta aberta que o céu vai te dar, para você testemunhar. Isso eu não faço, eu faço dessa forma, eu ando dessa forma. Mesmo que você perca o trabalho, a promoção, o serviço, se você estiver fazendo isso, você vai ganhar a Cristo. Mais vale ganharmos a Cristo do que o mundo todo. Tudo isso que nós estamos vivendo é passageiro, é leve, é momentâneo. É essa perseguição que vai vir. Você vai querer fazer coisas certas e você vai ser expulso daquele lugar, porque você só faz as coisas certas. Ih, está chegando o João aí. O João não fica quieto, não fala nada agora não, porque o João chegou. Mas vai chegar um tempo em que, e já chegou, na verdade, para muitos, infelizmente, já chegou, pessoas honestas que perdem a vida, como queima de arquivo, sabiam demais. Vocês conhecem histórias assim? Todos nós. Ser fiel, ainda que te custe morrer, seja fiel, e você vai receber a coroa da vida. Em outras palavras, Cristo não estava dizendo que haveria de livrar os crentes de Filadélfia de passar pela provação, mas que Ele haveria de livrá-los através da provação.
Essa é uma garantia que se estende aos cristãos de todas as épocas e lugares. Os cristãos podem ser confortados de que o Senhor preserva o seu povo na hora da provação que abate o mundo. Nós estamos vendo com tristeza o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Mas em muitos lugares, milhares de cristãos estão sendo dizimados diariamente. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. O Evangelho nunca cresceu tanto como tem crescido em todo o mundo. Muitos muçulmanos estão recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. Muitos judaizantes estão acreditando no Cristo Messias que nós. Deus está recolhendo dos quatro cantos os seus filhos. E você é filho de Deus? Então dá um glória aí. Você também é filho de Deus. Sejamos fiéis, sejamos fiéis. Eu quero caminhar para o fim. Apocalipse 3:11, leiam para mim. Apocalipse 3:11, essa parte do verso de Apocalipse 3:11. Mas não está garantido? Não está garantida a vitória da igreja, sim ou não? Mas Jesus está dizendo a Filadélfia e está dizendo a Filadélfia dos nossos dias. Ele está falando a Pibã: conserva o que você tem. Mais importante não é como você começa, é como você termina. O ladrão da cruz errou até o último instante, mas no último instante foi para o céu. Ser fiel, mesmo que te custe morrer, e você vai receber. Queridos, o salvo em Cristo, o selado, ele vai passar pela prova. Por isso é que você precisa orar, para que você não entre ou não caia na tentação. Mas não está tudo garantido? Sim, Jesus garantiu tudo para nós. Mas nós somos seres humanos fadados ao erro. Ao erro. E nós precisamos orar, jejuar, vigiar, nos guardar, nos purificar, para que a gente possa passar pela prova dando glória a Deus. É isso que Jesus está dizendo. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nesse ponto fica muito clara a forma como a soberania divina e a responsabilidade humana são representadas lado a lado. O mesmo Senhor que disse: eu te guardarei, também recomendou: conserve o que tens. Ele vai te guardar, ele é fiel, mas há a sua parte também no processo. Seja fiel, ainda que te custe morrer, e você vai receber aquilo que ele te prometeu. Duas promessas para Filadélfia, duas promessas para Pibã. Uma igreja que depende de você, uma cidade que depende de você, recebe promessas do Deus que pode realizar infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. A primeira promessa: Cristo prometeu fazer do vencedor coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Existem algumas particularidades de Filadélfia. Aquela cidade sofria terremotos corriqueiros, e vez por outra a cidade tremia e as coisas saíam do lugar. E às vezes, de acordo com a intensidade, até algumas partes da cidade desapareciam. E Jesus está dizendo que os de Filadélfia seriam coluna que não sairia do lugar. Consegue entender? Consegue entender? Você é coluna de Jesus. Você não se move nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o centro. Você se move olhando para frente. Que assim a gente começa a falar esquerda, direita, centro, né? Aí o pessoal pensa logo em Brasília. Não, irmãos. Olhando firmemente para Jesus. Onde está Jesus? Autor
e consumador da nossa fé. Nós temos que orar pelos nossos governantes, orar pelo poder legislativo, orar pelo Senado, orar pelo judiciário, orar pelo Brasil. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele não está falando de uma nação, ele está falando do povo dele. Aqueles que se chamam pelo nome dele, é esse povo que tem que se ajoelhar e orar e clamar, se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, confessar, deixar. Aí o que vai acontecer? Ele vai ouvir do céu, vai sarar a nossa terra. Quem crê nisso? Então vem orar, meu irmão. Você crê nisso? Vem orar. Dia 9 agora, 9, sexta-feira, mais uma vigília de oração. Dia 8, sábado, tem uma outra coisa sábado. Tem uma outra coisa, a gente já vai ficar na vigília direto. Vigília de oração. Vigília de oração não é para 60, para 120, para 400, é para os 711. Você está sendo convocado para orar. Quem ora enxerga além. Lembra de Eliseu? Senhor, por favor, isso é uma oração. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Eliseu orou, Geazi teve os olhos abertos, aí ele pôde enxergar. Quando você não ora, quando você não está junto orando, você não enxerga nada. O que o pastor fala aqui fica parecendo para você uma palavra de efeito, menos uma palavra de verdade, uma palavra iluminada do Senhor para a sua vida. Ele te chama para orar, Ele te chama para se arrepender dos seus pecados, Ele te chama para fazer de você uma chama viva, uma brasa viva, para salvar, para curar, para libertar. Nós recebemos uma promessa do Senhor e nós vamos alcançar a nossa coroa com honra e com glória da parte do Senhor. A última promessa, Cristo prometeu gravar sobre o vencedor o nome do seu Deus e o nome da cidade do Deus, isto é, a Nova Jerusalém e o seu próprio novo nome. Queridos, se tem vencedor, é porque tem o quê? Perdedor. Todo mundo que entra na arena para correr, ele entra para ganhar. Ele entra para ganhar. Mas um só leva o prêmio. Não é assim? Paulo escreveu sobre isso. Quem aqui já fez uma corrida? Ou já participou de um esporte que competiu? Você compete. Não é isso? Você se prepara, você corre, você toma o que tem que tomar e faz a sua parte, e naquele dia você está lá. Só que com você tem uma galera também que se preparou, que se preservou, que dormiu cedo, que mudou a alimentação, que está focado e que, via de regra, vai chegar ou poderá chegar na sua frente. Só que eu e você chegaremos no céu porque ele venceu. Eu pensei que vocês fossem ficar felizes. Você sabe por que você vai entrar no céu? Porque o leão da tribo de Judá venceu. Mas só entra no céu filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ao que vencer, eu vou dar a ele um novo nome. Eu vou dar o nome do meu Deus. Bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Que você inicie essa semana debaixo dessas promessas. A igreja de Filadélfia foi fundada no tempo do apóstolo Paulo. E historicamente ela foi a única das 7 igrejas da Ásia Menor que transpôs os séculos. Mesmo depois que os muçulmanos tomaram a província da Ásia e dominaram aquela região, a fé cristã persistiu em Filadélfia e ainda hoje há cristãos naquela região
que agora pertence à Turquia. Eu e você somos chamados por Deus para fazer diferença nessa geração. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E que neste tempo em que estamos fechando as cortinas dos 107 anos, a partir do aniversário da nossa igreja, que é também nesse mesmo mês, que eu e você comecemos uma nova jornada diante do Senhor, aprovados por Ele, ungidos por Ele, cheios do poder dEle, para fazermos diferença nessa porta enorme que Deus abriu para todos nós. Fiquemos em pé.